Todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aquela paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia em Atos. Estamos falando da igreja que faz missões. Atos, capítulo 1. Eu gostaria, irmãos, por gentileza. Eu levo muito a sério o que eu faço. E eu entendo que esse tempo aqui você reservou para quem? Quem é a estrela aqui? E nós somos o quê? Servos. Então eu gostaria que você não caminhasse agora. Deixe só os obreiros que estão atendendo às necessidades. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, nesse ambiente, nesse lugar. E se nós não honrarmos o Espírito Santo, você entra e volta para sua casa. Da mesma forma vai dizer, a igreja é fria, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Que Satanás faz isso. Então reserve, não converse com ninguém agora, por favor. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Amém. Então nós somos igreja. E eu gostaria que por gentileza me tirasse isso. Eu não consigo ministrar assim. Obrigado, meu irmão. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito assim. Você está ouvindo o Espírito Santo? Amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por gentileza, ainda abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Se eu não estiver equivocado, exatamente. 1 Coríntios, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Versículo de número 16. Está escrito assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pode sentar-se. Obrigado. Glória a Deus. Oh Deus vivo, aleluia, meu Pai. Irmãos, pastor, eu tenho quantos minutos, quanto tempo? 40 minutos. Glória a Deus, aleluia. Dá para dar um glória, um aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Deus. Convidado para o Exu para ministrar nos Estados Unidos. Irmãos, irmão, vai distribuir por favor. Ei, por favor, não distribua agora não, essas. Não, irmãos, por favor. Não. Eu não tenho como ministrar sem irmãos. E além do mais, é um desrespeito. Sim ou não? Sim. Olha, não me tenha como duro, garrafa. Lembre-se, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai.
e te respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu levo as coisas de Deus a... Não lhe cumprimentei. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Convidaram para o Exu para ministrar nos Estados Unidos. Maior igreja do mundo. Coreia do Sul. Assisti um congresso dele aqui em São Paulo, no ano 2000. Cantaram, fizeram tantas coisas, tanta arrumação, em lugar, passar de carisma, eventos grandes, muito dinheiro. Na hora do pão e chumbo ministrar, disseram assim: você tem, parece que era 20 minutos ou 30 minutos para ministrar a palavra. Um pastor na Coreia do Sul, para ele ser um pastor, ele tem que orar. O mínimo é 3 horas por dia. Ele tem que falar 2 idiomas. Tem um pastor que líder da Brasil para Cristo, foi líder nacional, e ele foi para lá. E quando ele chegou lá, olha, a igreja Brasil para Cristo é uma igreja pentecostal, é uma igreja da palavra. Ele disse que teve vergonha e ia se converter naquele dia. Aí ele voltou, implantou uns tapetezinhos de oração nas igrejas para o povo começar a orar. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu dobrei o joelho naquele cantinho ali. E eu já chorei 3 vezes. Você já chorou aqui hoje? Eu já chorei 3 vezes. Porque eu não vim aqui por um prato de comida. Eu vim aqui porque me disseram que Jesus Cristo está nesse lugar, que o Espírito Santo está nesse lugar. Hoje é uma noite de desconstrução. Como assim, apóstolo? Algumas coisas que você tem aprendido de forma errônea, mas com boa intenção. Eu gostaria, antes de eu dar sequência à ministração, irmãos, primeiro agradecer a oportunidade que o Senhor está nos dando, o pastor que nos convidou. E é uma alegria conhecer aqui a família de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós somos a igreja de Deus. O apóstolo Pedro vem, em 1 Pedro, ele vai dizer no capítulo 5, pastorear a igreja de... Mas para você pastorear a igreja de Deus, você tem que ser modelo do... E eu tenho visto muita molecagem. Olha, tudo que eu falar aqui para você não é indireta. Primeiro, eu nem conheço. Eu só conheço aqui missionário, pastor. E quando eu cheguei na casa do missionário, eu fui direto para a oração depois. Fazer a oração de 3 horas já estava em oração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus faz coisas extraordinárias, irmãos. Ele não mudou. Os homens é que têm se tornado pervertidos dentro da igreja. Mas o Evangelho continua sendo Evangelho, e o Evangelho continua sendo boas novas, e o Evangelho continua sendo o poder de Deus. E eu não estou nervoso, porque um pastor nosso, quando nós pastoreamos 25 anos Bahia, Sergipe e Alagoas.
E um pastor nosso falou assim: apóstolo, estão dizendo aí para você, eu fui para o monte, fiquei 7 dias no monte, sozinho. Depois eu fui 3 dias. Depois chamei uma pessoa para ir comigo, ele foi 1 dia. Eu disse: eu vou com o senhor. Tá bom. Mas estão dizendo aí que o senhor não é batizado com o Espírito Santo? Quem não vê o senhor pulando, falando de mistério, fazendo isso? Eu falei: é? Beleza. Ótimo. Isso em cima do monte. Eu falei: então faz o seguinte, você vai orar por mim agora, e você vai impor as mãos sobre mim, para ser batizado com o Espírito Santo. Está feito. Aí ele pôs as mãos sobre mim, orou, falou em línguas, falou em mistério, e eu lá. E nada. Mas quando ele terminou, ele disse: o senhor é batizado com o Espírito Santo. Então, glória a Deus. Então, já que eu sou batizado com o Espírito Santo, agora é minha vez de orar por você. Quando eu estendi a mão sobre ele, ele, eu falei: agora você vai ficar aí na cama de Jeová para você aprender. Você está entendendo? Por que isso? Porque as pessoas tratam a gente pela aparência. Eu não sou contra que você pule, bata no teto, volte, mas desde quando seja no Espírito de Deus. Não sou contra. Eu não faço isso. Eu não faço isso, mas respeito quem faz, que seja no Espírito, não na carne. Isso nós entendemos? Como eu falei que já chorei 3 vezes, quando nós chegamos aqui, foi cantada uma música. Eu não lembro mais a música, e também não canto. Mas esse pastor aqui, que está na cadeira, ele começou a cantar numa voz bem bonita. Eu gostaria que ou ele tirasse, ou alguém ajudasse aquela música que foi cantada no início, que a gente estava ainda se comentando, né? Consegue lembrar aí, pastor? Então, eu estou naquela situação do faraó que teve o sonho e não lembrou, né? Do rei Nabucodonosor. Começou a formar um coral aqui. Tira aí um pedacinho para ver se eu consigo identificar. O senhor não lembra? Nós estava cantando aí. Hã? Como? Não. Não, foi no início, antes de começar. Não foi por Não, é uma música bem espiritual, irmãos. Bom, pastor, não... vamos prosseguir então. Jesus continua aqui? Amém. Tira um pedacinho aí para ver se... Se tu cair, Consolador, Espírito Santo, Isso. mora em mim. Tem liberdade do Espírito Santo, Invadindo quando estou longe de ti. todos de coração. Consolador, Bem-vindo, Espírito Santo. mora em mim. Sim, Espírito Santo. Vazio quando estou longe de
Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia. Olha aí. Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito de Deus. Espírito de Deus que opera, que revela o profundo e o escondido e o oculto. Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Levanta o caído nessa noite, Espírito Santo. Fortalece o fraco, Espírito Santo. Dá direção às nossas vidas, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, as redes sociais hoje, ela é uma ferramenta para o bem e para o mal. E hoje as redes sociais têm sido usadas para atacar a igreja de Jesus. Eu sou embaixador de Jesus, então não posso aceitar. Então se levanta satanista, se levanta feiticeiro, se levanta o inferno para atacar a igreja. Olha assim comigo, por favor, as mãos. O que é que tem nas suas mãos? O que é que tem nas suas mãos? O Senhor liberou um poder sobre as suas mãos. E esse poder é do Espírito Santo. Para você limpar essas mãos sobre enfermos. Para que essas mãos expulsar demônios. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Poder de Deus. Eu fiz tantas anotações aqui, irmãos, para ministrar nessa noite, mas não tem como. Eu vou ser bem, fazer bem uma síntese aqui. Então nós não podemos admitirmos que Satanás esteja usando as redes sociais para desfazer da obra do Espírito Santo. Porque a pessoa roda lá, manifestada com o demônio, e como a igreja crê nos dons espirituais, glorifica o Senhor, pula, salta, adora, e vão dizer que isso é do diabo. Isso é blasfêmia ao Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo não pode ser blasfemada. Entende? E nós não podemos aceitar isso. Nós somos crentes, sim ou não? E amamos missões. Mas quantos estão aqui nesta noite que nem dizimista é da casa do Senhor? Obreiro, pastor, líder. E vem com o argumento de Satanás dizer que o dízimo é da antiga aliança, que acabou, só a tribo do Levi pode receber. Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu para a igreja os 5 ministérios. Alguém sabe dizer quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, doutores. Mas a igreja recebeu ensinamento no decorrer da história que não existe isso aí. Aí tem ministério que ele faz assim: a pessoa começa a dar panfleto, distribuindo panfleto, e você é um evangelista. Evangelista é um ministério dado por Jesus à igreja. Ele tem uma função de operar milagres, maravilhas, ganhar almas, multidões. Agora o evangelista não pode pastorear, porque a facilidade que ele tem de ganhar almas, ele tem também de mandá-las embora. É verdade. Por isso que precisa do pastor. Então o evangelista vem, o ministério, estamos falando de ministério, porque estamos trabalhando missões, queremos atuar, avançar. Mas às vezes nós queremos uma pessoa só querer fazer tudo, sim ou não? Pastor, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que evangelizar, você tem que visitar, você tem que fazer missões, porque eu sou dizimista da casa do Senhor, já lhe pago. Essa visão, ela é diabólica. O Senhor estabeleceu ministérios para desenvolver a obra do Senhor. Então é um corpo, somos membros do corpo. Glória a Deus, é verdade. Então não há uma distorção muito grande. Mas aí vão surgindo as instituições, as denominações, e vai se tendo respeito.
Mas eu quero mostrar para você nesta noite que vai chegar um momento que quando Jesus Cristo volta nos ares, nas nuvens, Ele vai chamar um povo ao arrebatamento. E quando Ele chamarmos ao arrebatamento, Ele não vai olhar para a placa X, para a placa Y, para a placa ABC, não. Ele vai olhar se você tem veste de justiça, se as suas mãos estão limpas, se o teu coração está purificado, se o Espírito Santo está agindo em você. E uma outra coisa que estão agindo aí também, atacando os templos. Em nenhum momento na história Jesus deixou de usar o templo. Ele usava o templo para pregar a palavra, ele usava a sinagoga, ele usava o barco, ele usava a praça, ele usava a praia. Aonde ele fosse, ele realizava a missão do Pai. Aleluia. Que missão é essa? Resgatar o pecador. Glória a Deus. Aleluia. E que é um outro conceito errado que está dentro das igrejas hoje ainda. Uma pergunta: você é santo ou você é pecador? Aqui hoje, nós somos santos ou somos pecadores? O que é que nós somos, irmãos? Santos? Amém. Santos ou pecadores? Pecadores. Está vendo? Agora, como é que você vai entrar no céu? Como? Qual é o ensinamento de Jesus? Ele disse: sede santos. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é para a gente ler como uma figurinha, não. É para nós sermos praticantes, imitadores de Cristo. E o nosso caráter tem que ser trabalhado. E onde é que o senhor está fundamentado para falar isso? Se lá em 1 João, capítulo 1, está dizendo que quem disser que não tem pecado já é mentiroso. Está escrito ou não está? Sim. Mas o versículo 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de quê? E continua sendo pecador. Se o sangue purificou, aí você vai ganhar almas para Jesus. E a pessoa lá para você e não vê você como um santo, como um imitador de Cristo, vê como o quê? Como um pecador. E ele vai dizer: você é um comedor de feijão, um comedor de arroz, de terceiro ainda. E você quer falar que é santo. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. 1 Coríntios. Olha, já está, no meu já está aberto aqui, mas é só dar um pouquinho aí para trás, no texto. Capítulo 1. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, está escrito assim. Todos encontraram? É interessante que você preste atenção. Porque um testemunha de Jeová, ele passa 6 meses sendo treinado para poder sair no campo. 6 meses. E quando ele sai, ele vai com um livrinho do lado, porque se errar uma pergunta ele não souber, ele consulta o livrinho. Você entende? Aí você vai sair na rua como um pecador, para ganhar almas para Jesus. E vai para outros pecadores. Se no céu só entra santo. Aí o texto fala assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos pecadores. Está escrito assim ou não aí na sua Bíblia? Ah, tem um santo ali, velho. Aos. Talvez alguém já esteja me criticando aqui já. Você ouviu falar sobre missões ou você ouviu falar, veio dar doutrina para a igreja? Aleluia, glória a Deus. Como é que nós vamos
pregar o evangelho se nós nem conhecemos o evangelho? E aí vai aceitar todo engodo que vem, que é lançado, como no caso do dízimo. Então, ao santificado vem quem? Em Cristo Jesus, chamados pecadores, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses que invocam o nome de Jesus em todos os lugares? Quem são? Os santos. E chegou até Senhor deles e de quem? Nós. Obrigado. Irmãos, entende? Agora eu pergunto: você está roubando como crente? Você está mentindo, sendo mentiroso? Você está sendo um adúltero descarado? Você está na prostituição? Você está sendo um glutão? Come, porque a comida é pelos olhos, né? Come. E chega em casa e passa mal. Você sabe que tem gente que come tanto que depois ele põe o dedo na garganta para vomitar tudinho? De tão mal que ele está passando? Isso é o quê? Pecado. Você é a pessoa que compra e não paga e está fazendo missões. Se o teu vizinho olhasse para você, ou melhor, se você olhasse para o teu vizinho e você fosse ele ganharia você para Jesus? Isso aqui não pode, isso é ele. Mas o dedo de profeta pode. 5 ministérios, fecha aqui, ó. Os irmãos estão entendendo? Você, quando vem para a igreja cultuar ao Senhor e dá glória a Deus, e aleluia, e pandeiro bate, e bateria sobe, e banco também. Mas quando chega em casa tem um aborrecimento e a panela vai na cabeça da mulher. E você está fazendo missões. E o teu vizinho olha para você e diz: essa crentinha aí, esse crentinho. Eu prefiro estar lá no candomblé, no espiritismo, porque lá tem amor, tem carinho, tem caráter. Você entende? Então, quando a gente vê o líder pegar o microfone aqui, a primeira coisa que ele faz na oração, a primeira oração que ele faz é: Deus, perdoe os meus pecados. Puxa vida. Tantos anos que está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e ainda continua cheio de pecado, e o sangue de Jesus não teve efeito nenhum na vida dele. Ou dela. Você entende? Quando nós lemos Atos capítulo 1, os discípulos estavam preocupados com o tempo, com as épocas. E Jesus fala: por que vocês estão preocupados com o tempo? Vamos para Jerusalém, porque lá em Jerusalém eu vou encher vocês do meu poder, da minha presença. E essa palavra no grego é dínamos. Dínamos. Sabe o que significa? Poder sobrenatural. Não há pessoa que uma rede social dizer que ela é adivinhadora e que se na igreja também adivinha. Aqui tem o Espírito Santo, não é Espírito de adivinhação, não! Calvino, reformador do protestantismo, na sequência, o reformador foi Lutero. Mas as pessoas que dão sequência à obra do Senhor no decorrer da história, Calvino declarou o seguinte: ele entendia que é a nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações.
é obrigação. Então isso está em concordância com o chamado da grande comissão. Quando Jesus disse, ide. E quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho, ele disse, ide e pregai o Evangelho a todos os santos. Foi assim? A toda criatura. Por quê? Porque a criatura se afastou do Criador quando entrou o pecado na humanidade. Mas aí entrou o amor do Pai para com a humanidade. Não vou deixar vocês. Vocês são um projeto meu. Eu não vou perder vocês para Satanás. Se reúne no céu e ele envia o grande missionário. Apóstolo. Jesus Cristo, você lê lá em Hebreus, é o primeiro apóstolo. Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, ele é o sumo pastor. Mas isso para quê? Para nos comprar. Fala, eu sou. Fala assim, eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você foi comprado. Você foi comprada. E quando você foi comprado e comprada, foi para um objetivo. Agora, viver a vida que agrada a Deus. Por isso, se você está na igreja e você critica a igreja, critica o pastor, você quer ver o pastor com uma roupinha de saco, um sapatinho furado, porque você não devolve o dízimo, você não contribui. Todas as pessoas que não devolvem o dízimo, ela diz: o dízimo é para dar de cesta básica para as pessoas. Existem 3 tipos de dízimo na igreja. Eu não vou falar dele agora porque não vai dar tempo. 3 tipos. E um dos dízimos realmente era para dar para as pessoas necessitadas. Mas isso é uma vez por ano. Mas ninguém que é contra o dízimo, ele não vai lá em Atos dizer assim, que os apóstolos, as pessoas da igreja primitiva, vendiam seus bens e entregavam para os pés dos apóstolos para administrar. Ele não dava uma coisa, ele dava tudo. Por quê? Você sabe por que a pessoa não é dizimista? Porque ele é um avarento. E ele quer que a obra de Deus... Tem um indivíduo aí que fica aí, que obra de Deus é essa? A obra de Deus é porque se não tiver alguém que banque, como é que eu cheguei aqui? Foi flutuando? Tive que ter um carro, é simples, mas Deus me deu, é meu. Está pago, está quitado. Teve que colocar gasolina? Foi de graça? Então, pregar o Evangelho, irmãos, a salvação, ela é de graça. Mas é uma graça que teve um preço da parte de Deus para nos alcançarmos. Os irmãos estão entendendo? Foi de graça que nós estamos aqui. Jesus fez o que por nós? O primeiro missionário, o primeiro apóstolo. Então houve um preço. A Bíblia vai dizer lá em 2 Pedro que nós somos comprados, não foi com preço de ouro, de prata, não. Foi com sangue. Adiantando um pouquinho. Então, irmãos, Jesus Cristo, para o teólogo chamado John Stott, ele diz que Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o Messias esperado. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Então, se você não consegue ser um dizimista da casa do Senhor, contribuir com oferta para a obra de Deus, e diz que é de Jesus, você simplesmente é um mentiroso. Porque se você não consegue dar a 10ª parte para a obra de Deus, não consegue. Tem uma denominação aí que ela é pintada de cinza.
Aí as pessoas dizem, não, lá não tem o dízimo. Mas tem 5 tipos de envelope secreto. Inclusive uma é para o líder. Mas é feito tudo à parte. Como é que ia construir templos bonitos, maravilhosos, se não tivesse um recurso? Por que você está falando de dinheiro? Porque o dinheiro, ele está envolvido em missões. Leia 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver o apóstolo Paulo, todas as viagens missionárias que ele fazia, tinha que ter o quê? Dinheiro. Aí você pode dizer assim, mas o apóstolo Paulo trabalhava, vendia tenda, sim. Mas ali foi um assunto particular dele. Se você examinar as escrituras, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu deixei várias igrejas que me pagavam para poder vir cuidar de vocês, porque isso é uma honra para mim, é algo pessoal. Mas olha, aquele que prega o evangelho tem que viver o evangelho. O salário do trabalhador é digno. Então, irmãos, Jesus Cristo, o Messias. O que significa Messias? O Salvador ungido de Deus. Aleluia, Jesus. E mais uma coisa, o juízo de Deus, irmãos, ele vai começar dentro da igreja. Presta atenção. Às vezes você está preocupado com o fulano lá que está fazendo isso, fazendo aquilo, mas você tem que colocar em ordem a sua vida, porque o juízo de Deus vai começar dentro da igreja. A palavra de Deus vai dizer, os adúlteros, o Senhor vai cuidar dele lá. Os efeminados, os que estão na idolatria, os que estão no roubo, o Senhor vai cuidar deles. Mas o juízo vai começar dentro da igreja. Quem é que vai separar o trigo do joio? É só Jesus. Nós temos que convivermos com o joio dentro da igreja, querendo ou não. Aí vai entrar um outro princípio de Jesus, que nós temos que amar aquele que nos aborrece. Você sabe, a mulher, como é que a mulher vai ganhar o esposo para Jesus? Vocês lembram do caso do gadareno? O que foi que Jesus fez com o gadareno? Foi lá no cemitério, resgatou ele, salvou ele e fez o quê? Depois que o gadareno, que tinha pacto com Satanás, foi liberto, ele disse, agora Jesus, eu vou te seguir, vou te adorar, vou te amar, eu quero caminhar com o Senhor. Ele disse, não, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Qual é a missão, irmão de preto aqui que está conversando? Por favor, qual é a missão de Jesus Cristo Gadareno? Qual é a missão? Ele disse, eu vou enviar você como missionário para Decápolis. 10 cidades estão lá nas suas mãos para você ganhar para o reino de Deus. Então Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Aquele homem estava abandonado, perdido para a sociedade, para a família, mas Jesus Cristo estava vendo nele um missionário. Isso é o que? Amor. E quando nós amamos, a entrega. Se você entregou seu coração de fato, verdade para Jesus Cristo, o que é seu, você é apenas um mordomo. Nós somos apenas mordomos. O carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua, os bens que você tem não é seu, você é só um administrador por um tempo. E por que é ganancioso? O imperador Júlio César, Alexandre o Grande, transformou o Império Romano, conquistou coisa extraordinária para o Império Romano, mas com 33 anos ele morreu. E quando toda a riqueza que ele conquistou para o Império Romano, quando ele
ele morreu, ele disse: me ponha com os braços abertos no caixão. E ele foi com os braços abertos, para que todos vejam, para que todos gratos vejam que eles não conseguiram fazer nada quando chega o momento da morte. E pega todo o ouro que foi conquistado e põe ele nas ruas para a multidão ir passando em cima do ouro, para saber que quando nós morremos não levamos nada. E a pessoa fica criticando a obra de Deus. E se acha o cretão, e se acha o lidão, e se acha o tal. Motivos corretos para fazermos missões, irmãos. O desejo de que Deus seja adorado e sua glória conhecida entre todos os povos da terra. Esta é a missão da igreja. Que o nome do Senhor ele seja conhecido, que sua santidade seja conhecida, que seu poder seja conhecido, que seu amor seja conhecido por meio de Jesus Cristo, que sua misericórdia seja conhecida, que a sua graça seja conhecida, que a justiça de Deus seja conhecida. Porque fariseu, ele tem justiça também. O fariseu também pratica a justiça. Mas Jesus disse: a sua justiça como filho de Deus tem que exceder, e é muito a do fariseu, do escriba, do saduceu. Ou seja, alguém quando olha para nós, ele tem que ver Jesus Cristo em nós. E como é que a esposa veio o marido para Jesus? Como missionário na sua casa? Sem palavras. As suas atitudes é a evangelização. O seu testemunho é a evangelização. Os meus entendem? Já estou finalizando. Que geralmente é assim. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então o Evangelho, existe o chamado, irmãos, ministerial, e existe o chamado geral. O chamado geral é para toda a igreja. Então a evangelização não é só para o pastor, para o líder da igreja. A evangelização é para toda a igreja. Ganhar almas para o reino de Deus é para toda, porque as nossas mãos vão se apresentar perante Deus. Então quando nós, irmãos, servimos a Deus, o que é nosso também é dele. E outra coisa, quando você semeia na obra de Deus, você tem uma colheita. Agora veja o seguinte, vou eliminar tudo isso aqui. Veja o seguinte, a pessoa vai no terreiro e faz um trabalho. Chega lá para o pai de santo e diz assim: eu vim aqui, eu vou mandar matar fulano de tal, eu quero que o Exu mate fulano de tal, e eu quero que você faça um trabalho de graça para ela. Sabe o que o pai de santo vai dizer? Exu não trabalha de graça. Eu fui para uma missão agora em Jundiaí, a ex-mulher do camarada fez uma obra de feitiçaria na caveira para matar o ex-marido. Eu fui com a pastora, minha esposa, essa semana, para desfazer essa obra de Satanás na vida desse homem que estava sofrendo. E a pessoa fez um pacto com Satanás, dizendo: não sossega enquanto não matar ele. Mas quando nós entramos lá, chegou Jesus, chegou libertação, chegou vitória. Entendeu isso? E outra coisa, não cobramos nada.
com água. Um copo com água que nos deu. Você não está entendendo? Eu recebi um chamado de Salvador. Vou encerrar. É tanta coisa boa para falar de missões que Aleluia, glória a Deus. precisa de um seminário, irmãos. E vou contar só um caso. Recebi um telefonema de Salvador. O colega dizendo: tem uma pessoa aí na cidade de Santa Amaro, a 50 km de Aracaju, e ela está morrendo. E eu disse que ia mandar um homem de Deus aí. Olha, disse que ia mandar um homem de Deus, como se eu tivesse no comando dele. Mas eu fui por causa do chamado de Deus. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava onde? Dentro do terreiro de Candomblé. Morando dentro do terreiro de Candomblé. O esposo, a esposa e os filhos. O camarada pegava esse carrinho de mão, e pegava uns pãezinhos na padaria para vender aqueles pãezinhos, para no final do dia ter um pãozinho para comer. Eu cheguei, entrei naquele lugar, fiz a libertação daquela mulher no poder do nome de Jesus Cristo. Aquela mulher foi liberta. Providenciamos cesta básica para ela. E depois sabe o que acontece? Eles vieram para Aracaju, para o hospital, e já foram direto para a nossa casa. Ficaram dentro da nossa casa 9 meses sem a gente conhecer aquela turma. E cheio de matrimônios. Mas foram todos libertos. O terreiro tinha 120 pessoas. Depois passou a ter 6. 10 pastores tinham sido indo lá e ele tinha expulsado. Eu cheguei, sentei, sentei à mesa com eles almoçando, orei por ele, Pai de Santo, Pai de Santo. Um caiu para um lado, outro caiu para o outro, manifestado com os demônios. Você está entendendo, irmãos? Porque o poder de Deus continua lá. Concluindo, estava começando a obra na Bahia, sem recurso nenhum. Eram umas 10 cadeirinhas. Chegaram 3 mães de santo, toda de uniforme. Eu estava dando estudo na escola bíblica domingo de manhã. Com aquelas poucas pessoas que estavam reunidas. Sabe o que acontece? O Espírito Santo falou: dá uma mensagem aí de salvação para elas. Eu dei a mensagem. Aí elas se levantaram e falaram assim: eu vim trazer essa criança para só apresentar a Jesus. Eu apresentei a criança ao Senhor. Uma daquelas mães de santo se converteu a Jesus naquele dia. E a pastora falou que a gente pagava R$100 de aluguel, mas não era nem 100, era 80. E ela deu a casa dela para a gente morar. Só que atrás da casa dela tinha um terreiro de Candomblé. E ela passou o terreiro para o filho. E nós fomos dormir numa cama de cimento, que era onde ela fazia despacho. E eu disse: isso aqui vai acabar também. Aí pulei o muro do terreiro. Cheguei lá, ungi os pejinhos, tudinho. Acabou o terreiro, o filho se converteu em outra igreja. Você está entendendo, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, onde chega a igreja, chega a poder de Deus. A igreja é a maior autoridade de Deus aqui na terra, irmãos. Não é o Papa que é a maior autoridade, irmãos. É a igreja de Cristo. Nas suas mãos tem que estar limpas com o poder de Jesus. Vamos colocar em pé, por gentileza. Missionário, para encerrar aqui, eu aperto aqui, que o dele é diferente do meu. Aperta aqui, né?